Bom, pessoal, estou com o Marcelo Taz, que é comunicador e tem uma afinidade enorme com o mundo da tecnologia. Taz, muito obrigado por atender o convite aqui da Technology Review. É um prazer falar com você. Eu agradeço. Que bom. Vou começar pelo início. Vou pedir para você resgatar a sua história. E, enfim, a gente te acompanha há muito tempo, mas tem uma carreira muito longa. Eu me lembro de ver você entrevistando o Nelson Piquet nas corridas de Fórmula 1 e aos poucos a tecnologia foi entrando na sua pauta ali, nas suas conversas do dia a dia. Como isso aconteceu, Taz? Onde a tecnologia se confunde com a tua história? Eu posso dizer que a minha história começou muito cedo com a tecnologia, porque eu nasci numa cidade muito longe do mundo. Estou falando do interior de São Paulo, numa época que não tinha estradas para chegar nas cidades grandes. E eu descobri, a minha internet foi o rádio, as ondas curtas. E eu senti que aquele aparelhinho ali me conectava com coisas que me interessavam demais. Comecei a ouvir muitas rádios de São Paulo, do Rio, ouvia Big Boy, que era um DJ dessa época, que trazia todas as informações de música do mundo todo. Enfim, e foi essa conexão precoce, vamos dizer assim, por uma necessidade que me fez um cara muito curioso com tecnologia. E aí, antes até de fazer televisão, né, de entrevistar o Piquet, como você falou, eu fiz engenharia, eu cursei engenharia civil na Escola Politécnica. Então, eu mergulhei bastante no mundo da técnica antes da comunicação. Legal. E, assim, para um cara de comunicação, a gente vê uma discussão muito grande e tem diversos artigos, estudos publicados aqui na Technology Review, seja na brasileira ou na americana, na nossa seção de Humanos e Tecnologia, artigos que debatem aspectos positivos e aspectos negativos dessa relação da comunicação mediada por tecnologia. Está no momento que a comunicação é quase que inevitavelmente mediada por tecnologia, como nossa conversa agora, que tem ali impactos positivos e negativos, alguns bem claros. Como comunicador, qual o seu pensamento sobre isso? Você vê mais vantagens e desvantagens? As pessoas se desconectam da família porque estão no grupo de WhatsApp? Como você analisa o impacto da tecnologia na comunicação? Precisamos tomar cuidado para não culpar uma ferramenta que não tem vontade própria, né? A tecnologia é só ferramenta. Teoricamente, ela aproxima as pessoas. Agora, se as pessoas vão querer ficar juntas, é outra coisa. É uma decisão de gente, de ser humano, né? E muitas vezes nós confundimos as coisas. A gente atribui às redes sociais, por exemplo, poderes extraterrenos, né? Poderes mediúnicos, esotéricos e tal. Mas eu gosto de analisar quem está lá usando as ferramentas, né? O comportamento. Isso é muito a minha prática profissional, desde sempre. Assim, olhar como a comunicação vai sendo transformada pelas ferramentas. E é bom que a gente diga que é desde o início da comunicação, né? O início da comunicação é a escrita, 3.500 anos antes de Cristo. Os primeiros iPads encontrados ali na Mesopotâmia eram inscrições, né? Eram dados, era consolidação de dados. Muito mais recentemente se descobriu que eram dados de comércio, né? E isso acelerou o comércio daquela época, né? Aproximou os comerciantes, o pessoal que taxou os impostos, você entendeu? E, obviamente, iniciou uma série de demandas, de disputas e confusões e tudo mais, desde o início, né? A tecnologia, desde o início, ela acelerou o processo. O que está acontecendo agora, e que é realmente consistente e inédito, é uma aceleração exponencial. Essa é a novidade. Nós vivemos uma aceleração exponencial que começou ainda no século XX, mas que viveu aí uma curva bastante acentuada na virada do milênio e um pouquinho depois, para mim, o ponto crucial da aceleração, o smartphone, né? 2007, 2008. Esse é o ponto da aceleração desses últimos 12 anos, onde nós estamos muito confusos sobre o que está acontecendo.
E aí esses impactos, eles acabam sendo observados por ações unilaterais, ou seja, pelo consumo de conteúdo, que tem muita coisa disponível, e aí você vai vendo desde os pequenos até os mais velhos, ali meio vidrados nas interfaces, com vídeos, com, enfim, os sites mesmo, com todo o arsenal de conteúdo que está disponível para cada um. E aí tem uma foto clássica de várias pessoas no metrô olhando para um smartphone, uma foto de 50 anos antes, com várias pessoas olhando para o jornal, todas desligadas do mundo. E isso é muito alinhado com o que você acabou de dizer sobre... Isso diz muito mais sobre as pessoas do que sobre a tecnologia em si, né? Exatamente. E é bom também entendermos o que quer dizer desligada do mundo, né? De que mundo que nós estamos falando? Porque uma pessoa que está dentro de um smartphone, ela está ligada num mundo pode ser um mundo muito complexo, inclusive, né? E pode até ser o mundo interior, né? Muitas vezes, quando você não está nem olhando para o jornal, nem para o smartphone, você pode estar olhando para dentro, por exemplo, né? E está viajando num mundo importante. Agora, o que é realmente relevante, e da minha experiência, isso é muito nítido, eu sou um ser que nasceu na televisão, que é um veículo muito surdo, é um veículo que antigamente só broadcast, né, só transmitia, é o início da volta da comunicação, né? O receptor começar a emitir também. Essa é a grande questão da era que vivemos, né? O início do consumidor de notícias virar um produtor, um broadcaster também, né? E é engraçado que eu estava muito já atento nessa virada de milênio num programa que eu fazia na TV Cultura chamado Vitrine. Era um programa que mostrava os bastidores da televisão, foi um dos precursores dessa ideia de mostrar os making-offs, né, das produções. E quando eu fui convidado foi justamente por conta dessa minha veia de tecnologia, de contato precoce com a internet que eu tive no final dos anos 80, na NYU, na Universidade de Nova York, né, em 87, 88. E quando eu apresentei o Vitrine, nós começamos a tratar dessa transformação, né, uma transformação que estava chegando e que a televisão tentou desconhecer, tentou fingir que não estava acontecendo nada, né? E foi justamente nesta virada de milênio que a televisão perde a chance de acompanhar o início do diálogo com o seu cliente, com o seu público. E por isso hoje a televisão tem claramente um engajamento muito baixo com o público jovem, por exemplo, com as crianças, sobretudo, né? Por conta desse gap, né, de reação a uma transformação. Essa é a questão hoje de todas as instituições, dos veículos, né, das empresas, dos pais, dos namorados, como acompanhar a velocidade de troca que nós vivemos hoje. Essa é a grande questão. Agora, quando você fala de velocidade de troca e dessa relação bilateral, onde o consumidor também é produtor, a gente abre espaço para um problema que a gente não tinha antes, ou pelo menos não na mesma proporção, talvez seja uma ressalva, não que a gente não tivesse desinformação ou fake news antes, é que agora a gente está ali num campo minado, com uma demanda pelo juízo de valor, pelo senso crítico, pela checagem, enfim, por novos hábitos. O quão arriscado é esse tipo de comportamento para a sociedade? É arriscado a partir do momento que nós não conhecemos o que está acontecendo. Aí se torna arriscado. Nós estamos num terreno onde não há um debate público, por exemplo, sobre a regulação, a legislação, né? A punição. Tudo isso está muito atrasado. Esse debate está muito atrasado, porque, como eu disse antes, a tecnologia digital, ela acelera os processos e democratiza, inclusive, a inovação. Então, nós temos hoje agentes criando coisas que nós começamos a usar sem ter ainda a carteira de motorista para usar aquele veículo, você entendeu?
E aí a gente sai usando jatos turbinados e os acidentes acontecem com muita frequência, porque são ferramentas com muita capacidade de processamento, de espalhamento, que estão na mão de pessoas que ainda não sabem usar ou não querem saber usar, ou têm preconceito sobre esse assunto, por exemplo, que nós estamos conversando aqui, e aí tudo fica bem mais complicado. Por isso que é fundamental esse debate ser público, né? Esse debate, esse entendimento, essas pesquisas todas serem democratizadas, todo tipo dos aspectos jurídicos, né? Os aspectos relacionados à privacidade. Nós conhecemos muito pouco sobre esses assuntos, né? O público, em geral, conhece muito pouco sobre os riscos que ele corre, né? Simplesmente por abrir um e-mail gratuito, né? Que de gratuito geralmente não tem nada. Nós vivemos essa situação, onde todo mundo já está com seu foguetinho, mas ninguém aprendeu a pilotar e as estradas não estão delimitadas, sabe? Então, requer de cada um de nós, especialmente das instituições de educação, uma velocidade mesmo de democratizar essa conversa, fazer isso chegar para o maior número de pessoas possível, para que juntos nós decidamos o que queremos fazer com toda essa parafernália. Pois quando você está falando isso, fico pensando, a gente tem uma medição de mercado, um indicador de confiança digital, que avalia a propensão das pessoas a utilizarem dispositivos eletrônicos em geral. E a camada que se mostra mais otimista, mais aberta a essa experimentação, o que não quer dizer que é a que mais faz, é só a que está mais aberta, é 55 mais, há mais de 1 ano e meio. Essa é a camada mais otimista, é a camada que menos vê problemas no uso dos dispositivos digitais, porque não sofrem da síndrome de fear of missing out, não sentem aquilo de estar perdendo alguma coisa, porque não sofrem bullying, que é um ofensor muito grande, citado pelos mais jovens. Os meios digitais acabam sendo uma forma importante para que esses agressores, de alguma maneira, se manifestem. O pessoal mais velho não tem isso, se não viu uma determinada mensagem, não está muito ligando. Em contrapartida, a tecnologia acaba sendo um fator importante para que esse público supere ali algumas limitações impostas pela idade, especialmente quando a gente vai avançando. Então, a gente tem uma série de relatos de pessoas que só conheceram seus netos através de dispositivos digitais e depois foram conhecê-los pessoalmente, a recuperação de vínculos familiares, os grupos que foram se perdendo da família, laços que foram sendo desfeitos à medida que os mais velhos foram morrendo, foram refeitos em redes sociais. Então, é um público muito aberto ao uso. Por ser aberto ao uso, acaba estando vulnerável à desinformação e aos ataques. O Brasil é o 5º maior país em número de ataques hackers no mundo. Então, essa questão da informação de ponta a ponta na pirâmide etária, ela é fundamental. É muito difícil que a gente consiga melhorar, sejam os hábitos, esses hábitos de checagem, verificação, de combate à desinformação, quanto os hábitos de segurança também, sem que diálogos sejam abertos com a sociedade inteira. Tem uma expressão que talvez seja chave para nós sairmos desse atoleiro, que é colaboração. Só é possível processar tudo isso e entender e combinar, né, as regras e tal, se for feito de uma forma colaborativa e aberta, né, e transparente. Eu acho bárbaro essa visão que você trouxe, porque uma outra maneira de olhar para um problema é a colaboração ser feita com diversidade, que é outra palavrinha-chave da era que nós vivemos, né? Então, é bárbaro se pudermos ter, por exemplo, pessoas com mais idade trocando saberes, né, aprendizados com pessoas com menos idade. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, não são os mais jovens que sabem usar melhor as ferramentas, né? Não são. Isso é uma ilusão, assim, que até hoje tem gente que cai nessa cilada, né? Os mais jovens só têm uma característica que os
os coloca em vantagem, que é não ter medo de errar, que a geração mais velha fica por orgulho, né, por vaidade, tem medo de pagar mico na hora que, por exemplo, pega um smartphone, um modelo novo de smartphone, né? O cara fica primeiro treinando trancado no seu escritório para não pagar o mico, né, do lado dos colegas do escritório. E os jovens que a gente acha que sabem usar, eles saem errando várias vezes e vão aprendendo. E aí o pessoal acha que eles são gênios. Não, eles apenas não têm medo de apertar o botão errado até descobrir qual é o certo, né? Ele já nasceu com esse método de aprendizado embutido nele, né? Por exemplo, essa troca é uma troca interessantíssima, né? De um aprender com o outro. A que você citou é muito frequente. O medo do bullying, por exemplo, é uma coisa de amadurecimento emocional. Então aí talvez o mais velho ele possa, né, trocar a sua experiência de ter tido contato com esse tipo de ameaça, né, do bullying, que é uma coisa que existe desde que o homem é homem, né, que os seres humanos começaram a se comunicar, e mostrar que isso é algo do jogo e que é possível enfrentar, é possível encarar isso e sobreviver, né, no meio dessa disputa. Então, diversidade e colaboração, para mim, são os dois eixos que podem fornecer uma pista de como processar tanta transformação, tantas mudanças, né? Nós temos que procurar criar redes de colaboradores e que esta rede tenha a maior diversidade possível, de gênero, de raça, de classe social, de faixa etária, como você disse, de cultural, né? A diversidade cultural. E o Brasil é um país, um laboratório perfeito para isso, né? O Brasil é um país, não é à toa que o Brasil está sempre ranqueado nas redes sociais, enfim, no uso dessa comunicação digital. E eu creio que um dos fatores tem justamente a ver com a diversidade que nós temos, essa diversidade preciosa que existe no Brasil. O Brasil tem uma pegada social muito forte também. E à medida que os avanços tecnológicos vão sendo apresentados, inevitavelmente novas ferramentas de interação social vão sendo inseridas, mais ou menos como a gente olhar os Smart Assistants, que talvez sejam uma próxima onda relevante nesse processo, quando a gente tirar a necessidade de pessoas mais velhas interagirem com a tela, talvez esse medo até diminua quando os comandos de voz passem a ser dados, e aí, de repente, o assistente pessoal vai dizer que não entendeu, e aí vai ter ali as brigas com os assistentes pessoais. Talvez essa forma de comunicação verbal e um pouco mais comum ao que todos estamos acostumados a fazer, vá diminuindo um pouquinho desse medo também, dessa resistência, e siga nesse fluxo de colocar pessoas, e aí nesse caso, dividindo por idade, pessoas ali do alto da pirâmide mais inseridas nesse contexto. A ascensão dos mecanismos de voz vai ter um papel importante nesse processo de democratização também, você não acha? Sem dúvida. O que eu vejo também em relação a particularidades da cultura brasileira, né? Eu geralmente sou muito sabatinado por meus colegas gringos, né, para ajudá-los a entender por que o Brasil é assim, né? Por que no Brasil existe tanto engajamento, tanta inovação, inclusive, né? Tanto interesse por estar no TikTok mais cedo que todo mundo, no Facebook, ou mesmo nos games, né? Onde nós também estamos lá muito bem colocados, né? E eu tento trazer dois conteúdos, né? Um deles, é óbvio, é a gambiarra. Nós somos, né, de uma realidade muito precária em termos de tecnologia. Sempre fomos, né? Muitos distantes, né, daquelas... Hoje um pouco menos, mas muito distantes daquela loja onde você encontra o cabinho certo, ou, sei lá, a peça que está faltando para você montar o seu PC e tal. Ou o seu smartphone hoje, né? E aí você tem que ter criatividade.
né? Criatividade para resolver um problema tecnológico, né? E isso vem desde cenas bizarras de pessoas que desmontam um Fusca na calçada e remontam o motor e saem andando com o carro, né? É um carro que, inclusive, os alemães se impressionaram da forma como o brasileiro usou o Fusca, né? Virou um case mundial, né? Isso. E a outra coisa que eu vejo aqui no Brasil é essa enorme vontade de participação, por ser um país tão desigual, né? O Brasil é um país que tem uma desigualdade criminosa, né? Sempre teve, isso infelizmente está no nosso DNA histórico, né? E a tecnologia é uma porta de inserção na sociedade. E aí você vê fenômenos muito absurdos mesmo, de indígenas na Amazônia, né? Nós tivemos, inclusive na história política do Brasil, o primeiro deputado indígena ficou famoso porque ele carregava um gravador, né? Ele gravava porque ele não acreditava que o que o branco estava falando ele ia cumprir. Então, o Juruna, de uma certa maneira, ele antecipou esse fenômeno da selfie, né, do celular. Ele estava como se estivesse fazendo uma gravação com um smartphone a lenha, digamos assim, lá nos anos 80. Então, o Brasil, por necessidade, né, de participação social e por conta desse desfavorecimento causado pela desigualdade, ele sempre viu na técnica uma possibilidade de participação, de inserção, né, no diálogo político, social, cultural, e daí tem vários outros fenômenos que, se você analisar sob o ponto de vista tecnológico, são bem brasileiros, como o trio elétrico, por exemplo, né? Um palco caminhando no meio de uma multidão. Assim, até hoje Las Vegas não conseguiu fazer isso, sabe? E é uma coisa que surgiu na Bahia nos anos 60, né? E hoje, enfim, um fenômeno e obviamente hoje é um fenômeno que inclusive se espalha pelo mundo e tudo mais. Enfim, para mim, essas características particulares do Brasil, elas são justamente de procurar fazer do limão uma limonada, sabe? Ou uma caipirinha, no caso do carnaval. Com a técnica, né? Você se reinserir de uma forma mais favorável que a história, né? Que a estrutura, o racismo, enfim, a violência estava negando você essa participação. Essa relação quase que simbiótica entre o Brasil, a criatividade, o jeitinho e a tecnologia, ela se manifesta em diversos aspectos e as redes sociais acabam sendo um ponto de contato entre mundos que originalmente não se falariam tão facilmente. Um mundo do qual você faz parte, que é a classe artística, que tem agora a possibilidade de falar diretamente com o seu público, sem que haja um interlocutor, uma pauta, um direcionamento, e o mundo político também. Agora, a diminuição da importância da mídia tradicional está diretamente associada ao aumento da importância das redes sociais, do uso e do alcance. Quanto mais penetração tiver as redes sociais em todas as classes, menos vocês políticos, artistas e eles políticos vão estar próximos de um público potencial. O que pode ter riscos, o risco da manipulação, o risco do contato direto, da mentira, não que ele não existisse nas redes sociais, mas aí no caso dos políticos especificamente, a facilidade que a pessoa vai ter, dada a diminuição da importância do meio, fica muito vinculada à figura da pessoa. Isso tem alguns riscos que me parecem inerentes ao processo e outras vantagens que estão justamente associadas a essa ideia de diminuir a importância da pauta do veículo. Como você tem lidado com isso, Thais? Eu procuro lidar de uma forma muito direta e transparente, sabe? É como eu sempre procurei lidar.
E aí eu quero acrescentar uma visão que eu tenho de por que a mídia, como você chamou, a mídia tradicional, perdeu também esse espaço, né? E vem perdendo. Eu creio que além das redes sociais, enfim, além de toda a transformação que nós vivemos, há um atraso. A mídia tradicional, ela esnobou essa transformação. Ela se manteve de esfinge, olhando para isto que estava chegando e do alto do seu poder, e aí que é um problema, é uma armadilha perigosa quando você se vale do poder, você fala, não, isso não vai me atingir. E falo especificamente da televisão, dos jornais, das revistas, né? Que há pouquíssimo tempo atrás, 10 anos atrás, tinha uma relevância absurdamente diferente da que tem hoje. Então, nesses 10 anos, 15 anos, se a gente quiser botar aí uma folguinha, né, eu acompanhei bastante essa transformação, porque eu estava inserido dentro de um debate político, inclusive nacional, no CQC, que foi um programa que teve um engajamento grande com os jovens, né? E o assunto era política. E é no ano-chave para mim, é o ano do smartphone, 2008. E é o ano também do Twitter. E não é um acaso isso. Eu costumo brincar que o CQC é o primeiro programa de TV nativo digital, porque antes da estreia nós já estávamos dialogando com a nossa audiência, porque os talentos que foram selecionados já vinham, grande parte deles já vinham do universo digital. Então é o primeiro programa que é um laboratório dessa experiência de diálogo com o público, não só na emissão, mas também o tempo todo. É um programa que não saía do ar, era um programa que estava em constante engajamento. E não é à toa que em muito pouco tempo, um ano, o programa ganhou uma relevância que nem os patrocinadores e a emissora que botou ele no ar esperavam, sabe? Eu tô contando essa história porque eu pude testemunhar de dentro esse crescimento e como eu tenho essa cabeça de engenheiro, eu tirei prints dos engajamentos mais importantes para eu estudar, inclusive, e acabei criando cursos disso, né, de compartilhar o que eu aprendi ali e observando a televisão que estava do meu lado, que falava, não, Taz, isso daí não é nada, isso é brincadeira. Geralmente a frase era, isso daí é brincadeira de criança. E quando alguém fala essa... cresceram, desculpa. Não, quando alguém fala essa frase, eu falo assim, exatamente, brincadeira de criança é uma coisa muito séria, sabe? Criança, quando brinca, é séria, a brincadeira é muito séria, é para valer, né? E foi aí que eu vi essa virada, né, enorme dos games, não só na televisão, mas do jornalismo, né? O fenômeno dos blogs, da força mesmo, né, que já vinha na virada do milênio, né, com os portais e tudo mais, mas o smartphone, para mim, ele é o grande sacerdote desse debate que nós estamos tendo hoje, né? Ele é o ponto de inflexão da disrupção, assim, isso é claríssimo, inclusive em dados, né? E é a partir dele que o público pode, a qualquer momento, né, acionar o conteúdo, né, e participar desse conteúdo, não sempre produzindo conteúdo, porque tem gente que fala assim, não, mas o público não sabe produzir conteúdo, tal. Alguns profissionais até hoje relutam em relação a isso, mas não é produção, é espalhamento, é capacidade de influência. O público começa a ter uma influência por espalhamento que ele não tinha antes, né? Ele é um vetor da comunicação. E eu estou falando desde a tia do WhatsApp de família, até o público devoto do mangá, ou dos games, ou dos podcasts, ou até dos programas de televisão que souberam enxergar essa transformação, ou do comércio, do varejo. Aí você pode pegar qualquer tipo de empresa que teve a visão de que agora não é mais um comercial de 30 segundos que vai engajar a marca, mas sim
um diálogo permanente, sabe? E então, por isso que eu te respondo, eu procurei ter, desde o início, com os meus seguidores, né? Todo mundo fala assim, pô, mas você tem quase 10 milhões de seguidores no Twitter, né? Mas eu comecei com um. E esse crescimento é que ajuda você a saber lidar com os 10 milhões hoje, né? Você cuidar desta lavoura, para mim é muito parecido com cuidar de uma horta, por exemplo, para você ir regando, tirando as ervas daninhas, sabendo a hora de colocar um fertilizante, uma compostagem, você vai descobrindo novas formas de se relacionar com um ecossistema que não é mais só a sua equipe que produz conteúdo, mas sim todos que passam a virar colaboradores do seu conteúdo. Não, que pode ser um baita aliado se você souber usar. Quando a gente olha o CQC talvez seja o primeiro momento, aquele movimento que você iniciou ali, talvez seja o primeiro momento dessa virada onde a gente sabe o nome dos ministros do STF e não sabe escalar a seleção brasileira, né? Vocês acompanhavam, faziam provocações, no bom sentido, mas de botar o cara ali em situações com as quais ele não estava acostumado, e isso tinha uma repercussão nas redes sociais, você dava capilaridade para aquilo, e as pessoas que não estavam acostumadas a ver os políticos sob a ótica, com a lente que vocês botaram, começaram a se interessar e começaram a contar a história. Esse diálogo que você mencionou, ele tem muito a ver com a forma das marcas e das pessoas públicas contarem histórias, e nessa disputa por atenção que acaba acontecendo, porque agora também temos mais opções, os bons contadores e geradores de histórias, aqueles que conseguirem engajar as pessoas, e aí eu falo recorrentemente sobre o engajamento ser um produto de amor, dinheiro e glória, ou as pessoas vão gostar de você, ou vão te odiar, porque vão repercutir de outra maneira, ou vão receber um benefício ali específico, você vai comprar esse engajamento, ou vai dar status, vai dar espaço para elas aparecerem. Então, amor, dinheiro e glória são os drivers do engajamento e das histórias que as marcas e pessoas contam. E você foi aprendendo, como você falou, a contar histórias de uma forma muito eficiente. E as coisas foram funcionando. E aí, assim, nesse processo de retroalimentação entre você e a tecnologia, aonde você acha, em que pontos a tecnologia te mudou? Aonde ela moldou o Marcelo Taz? A tecnologia me ajudou, por exemplo, a perceber que eu precisava de fazer detox da própria tecnologia. Então, depois do momento de fascinação, de mergulho e de ficar lá lambuzado com aquele brinquedinho novo, eu descobri que para usar bem eu precisaria me afastar. Eu tenho um movimento que criasse um ritmo, né, nesse uso da tecnologia. Sem isso, a chance de se ficar perdido é muito grande. Se alguém estiver aí me ouvindo e se sentir perdido, estar no momento assim meio empapuçado, intoxicado, pense se não é hora de fazer uma dieta. Dieta mesmo, sabe? De você ter práticas, e aí é bom falar, para você ter disciplina, para você ter uma prática de distanciamento, para poder olhar aquilo de uma forma com discernimento, né? Então, uma regrinha, por exemplo, que eu pratico já há muitos e muitos anos, não existe eletrônicos dentro do meu quarto de dormir. Nenhum. Nem televisão, nem rádio, nem nada, entendeu? Eu até tirei o rádio vivia no meu quarto, agora ele não vive mais. Porque você associa o cérebro que aquele ambiente é um ambiente de desaceleração, né? Para que depois você comece o dia e vá acelerando. E eu saio do modo avião do meu telefone só depois do café da manhã também. Aí eu me permito um rádiozinho. Eu gosto de tomar café ouvindo um rádio. Legal. E é uma coisa que eu tenho de muito tempo. Agora, não adianta você ficar conectado. Tem gente que fala, eu fico conectado o tempo inteiro, eu sou muito moderno. Isso daí, muitas vezes, pode simplesmente tirar a sua percepção, tirar o seu olfato, o seu faro, entendeu? Pode te prejudicar bastante. Então, eu fui transformado até pelo excesso de uso, entendeu? Eu fui lá, bati no fundo e voltei. Falei, não, eu quero ser o dono
da ferramenta, eu não quero que ela me possua, sabe? Mesmo que de vez em quando ela tenha as suas vitoriazinhas. Eu acho que para cada pessoa que usa intensamente essa nova comunicação, é fundamental ter a consciência do uso, sabe? Ter a consciência que eu agora vou usar esta ferramenta. E não esta ferramenta me usou o dia inteiro e eu virei um bagaço. Tati, para a gente fechar, quais vão ser os próximos passos dessa história aí que a gente está contando? Onde você vê tecnologia chegando de maneira a impactar a sociedade em larga escala? Bem, nós estamos neste momento num pico, né, de digitalização da vida praticamente insuportável. Nós não estávamos preparados para isso. E a pandemia acelerou tudo isso. Nós estamos absolutamente digitais, né? Convivendo cada vez mais através dos meios digitais. Então, não há dúvidas que é muito relevante hoje melhorar a consciência de que tudo está caminhando para se digitalizar. E, portanto, precisamos ter consciência de cidadãos desta nova língua, né? Da língua da inteligência artificial, dos algoritmos, dos nossos direitos e deveres dentro desta nova deste novo líquido onde nós nadamos e nos comunicamos, né? E, sobretudo, eu creio que toda essa aceleração, quando se fala de tentar olhar o futuro, a minha visão é de que a aceleração da tecnologia facilita o entendimento de que nós vivemos no presente. Esta história esta ilusão de que a tecnologia aponta o futuro, a gente precisa aprender muito rapidamente que é pura ilusão. É só você assistir os Jetsons, né? Que é o futuro do passado. E uma outra pista falsa também que nós vivemos com esse mundo conectado é uma tentação de reescrever o que já aconteceu. Porque é a primeira vez que nós temos acesso ao nosso passado. Eu não tenho acesso aos programas de televisão que eu vi quando eu era criança. Eles se perderam, eles não existem, né? Eles não estão em lugar nenhum, eles não estão na nuvem. Né? Uma criança que nasce hoje, ela tem a ilusão de que o passado está a um clique, e realmente está, e muitas vezes ela quer consertar aquele passado quer ser rediscutido, entendeu? Eu vejo hoje uma tentação muito perigosa de profetas do passado, sabe? Pessoas que querem analisar um fato que aconteceu há 10 anos sem colocar o contexto daquele fato e julgar quem cometeu aquelas palavras ou aquele comportamento, né, que tá vinculado a uma época, né? E querer apagar, tipo fazer um Photoshop, da sua vida passada. Eu acho isso um gigantesco erro, sabe? Gigantesco erro. Eu vejo isso acontecendo com pessoas que eu admiro, inclusive. Eu li um texto do David Byrne, por exemplo, essa semana, onde ele tenta se redimir de um clipe que ele fez em 84, por conta de uma maquiagem de blackface que ele fez neste clipe. Assim, eu acho isso até de uma hipocrisia, assim, de um bom mocismo, de querer passar um Photoshop no passado, falar que não, veja como eu sou grande agora, eu mesmo vou me condenar, vou me julgar, você entendeu? Então, é preciso tomar muito cuidado, tanto com apontar para o futuro, que é uma ilusão tremenda, ou ficar angustiado com o passado e não descobrir que a tecnologia está aí para mostrar para todos nós que nós vivemos no presente. É o único lugar onde você pode ser você, verdadeiro, cometer erros e ser responsável pelos erros que você comete também, os erros do presente. Finalmente, nós vamos poder viver no presente. É isso que eu espero, inclusive, assim, do machine learning, da inteligência artificial, da internet das coisas, né? São todas tecnologias que caminham para nos colocar num mundo que pulsa
online, né, que pulsa em tempo real, que é outra expressão que eu admiro demais, que eu gosto demais de usar. E o primeiro cara que, para mim, tocou nesse assunto foi Arthur Clarke, né, que escreveu um artigo em 43 que inspirou a criação do satélite, né? E o satélite foi o primeiro insight coletivo global de olhar para a mesma imagem e falar, caramba, nós moramos neste planeta, e é a chegada do homem à Lua, né? É a primeira transmissão em tempo real feita por um artefato tecnológico e tal, e foi visto, né? Quem teve a visão disso foi o Arthur Clarke. Ele teve várias outras também, mas essa para mim é muito marcante. E hoje o presente é muito nítido, porque o horário nobre, como se falava antigamente na televisão, ele não existe mais, porque o que existe é o tempo real, é o tempo do presente, onde você, cidadão, escolhe o que você vai ver, ou o que você vai falar, quem você vai ouvir, ou que entrevista que você vai clicar. E eu agradeço a todos que clicaram nessa entrevista. Que legal. Arthur Clarke, que era um excelente contador de histórias. Estávamos falando da habilidade de criar histórias. Ele foi um dos caras mais notáveis, originalmente não de ciências humanas, a contar histórias, a conversar com as pessoas. Muito legal. Taz, muitíssimo obrigado. Foi muito legal o papo. Tão legal quanto eu imaginava. Já esperava muito e foi tão legal quanto eu imaginava. Obrigado por ter você aqui com a gente na Technology Review. Longa vida, Technology Review. Foi uma alegria falar com vocês.